Opa, aqui é Domi, muito bem-vindos a mais esse episódio. Hoje nós vamos compartilhar um exemplo de valor e eu vou fazer uma aposta com você. Anota aí e me cobra daqui a um ano que nós vamos falar. Quando a gente fala de ética moral, o que é ética, né? Ética é um conjunto de valores que rege o que é bom, o que é o bem, o que é o mal, né, numa sociedade. Então, digamos, por exemplo, que uma pessoa que tem determinado valor, se você deixar, você já ouviu falar muito sobre isso, né? Que você deixa um guarda-chuva na porta de uma loja, por exemplo, e passa um, passa dois, passa três, passa quatro, daqui a pouco alguém vai lá e pega. Não é assim? Ou seja, ali alguém rompeu uma regra de ética, não é? De que não se pega o que não é seu. Essa regra é uma regra universal. A ética são relacionadas a valores universais, né? Onde o direito à propriedade, essa coisa toda. Então, se você está numa loja em Nova York, ou em Dubai, ou em Portugal, em Lisboa, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, a regra é a mesma. Ou seja, ou você tem isso ou não tem, ou você pratica a ética ou não. Você tem valores ou não tem. Quando você, então, pratica esses valores, você está exercendo o quê? A moral. A moral é o quê? É a prática dos valores pelo exemplo. Não é só dizer, não, eu não roubo. É não roubar. Entende? Então, é a prática pelo exemplo. Você lembra quando a gente, criança, ou se você tem filho, já fez isso, que vai brincar de esconder com a criança e ela simplesmente põe a mão no olho? Né? Já me escondi, tipo assim, né? Não vai me encontrar? É assim que muitos empreendedores, nesse caos que nós estamos vivendo aí, e um privilégio, né? Tá vivendo essa era de lava-jato, estamos lavando a jato os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral aqui no Brasil. E da mesma forma como uma criança de 2, 3 anos de idade põe a mão nos olhos, né? Pensando que está protegida, esses tais irmãos Joesley, não sei mais quem aí da JBS, me parece, e essa é a aposta que eu quero fazer com você, que eles colocaram a mão na testa, nos olhos, fecharam os olhos e pensam que ninguém está enxergando eles. Ninguém que eu falo aqui é o governo americano. Na minha opinião, muitas pessoas me dizem, nossa, ele fez um acordinho de leniência aí com o governo brasileiro, deixou aqui, né? Gravou umas batatas quentes para todo a politicagem se virar e foi para os Estados Unidos, ele e o irmão, né? Apartamento de 38 milhões de dólares em Nova York, 70% dos negócios deles já estão nos Estados Unidos e eles pensam que lá vai ser fácil como foi no Brasil. Eu me recordo, era ano de 2007, por ali, 2008, quando alguns executivos da Siemens aqui no Brasil foram ao encontro da polícia, da justiça, não sei exatamente, dizer, compartilhar, confessar que haviam subornado pessoas dos órgãos públicos para poder ganhar aquelas concorrências do metrô, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, à época. Aquela época, o que aconteceu com a Siemens? Porque a Siemens é uma empresa alemã com ações cotadas na Bolsa de Nova York. Naquela ocasião, quando esses executivos aqui no Brasil foram à justiça confessar isso, e que gerou tudo aquilo que não virou em nada no final, o que aconteceu lá na Alemanha e nos Estados Unidos? Uma reviravolta sem precedentes. As ações da Siemens à época baixaram mais de 5 bilhões de dólares por esses episódios. Porque depois isso puxou um fio, né, de não sei quantos países onde havia Siemens envolvida em suborno às suas diretorias. Dali, tudo isso é que se criou uma lei lá nos Estados Unidos, né, depois veio a questão de 2008, aquelas falcatruas das hipotecas de imóveis nos Estados Unidos, e aí surgiu aquela lei que eles resumem ela como SOX, né, que é o nome de um dos deputados ou senadores dos Estados Unidos, que criou essa lei, uma lei para moralizar essas questões todas. E essa lei começou, então, a partir de 2008, a ser pressionado em N países para implementar leis, né,
como essa que acabou em 2012, 2013, gerando a própria Lava Jato. Porque a Lava Jato está passando a limpo exatamente por tudo isso, porque se criou leis que geram esses acordos de leniência, esses acordos de delação premiada, mas muito mais que isso. Antes dessa lei, por exemplo, se eu sou um executivo da JBS e ofereço propina para um político, naquela época, na lei anterior, simplesmente a JBS diria o seguinte: não, isso o meu diretor ofereceu, nós não temos nada a ver com isso. O problema era do diretor. E aí, hoje, com a nova lei, não. Mesmo que o presidente da empresa, que a empresa não souber de nada sobre uma possível tentativa de suborno, propina, qualquer coisa que seja, qualquer ato imoral de um executivo, de um funcionário seu, com um órgão público ou privado que seja aprovado, não só afeta aquele colaborador, aquele diretor, aquele executivo, mas a empresa como um todo. Por isso que você deve estar percebendo que seus irmãos, Joesley, não sei mais quem, foram para os Estados Unidos, mas estão aqui negociando um acordo de leniência com as suas empresas, porque além deles serem condenados, as empresas também são. Mas até aqui, parece que o acordo foi muito frágil, eu reconheço que. Como assim? Então, eu faço a falcatrua toda que foi, deixo gravado toda essa roubalheira que eu estou subornando o mundo político brasileiro, assino um acordo, deposito 110 milhões lá e vou-me embora para os Estados Unidos para minha cobertura em Nova York. Mas eu aposto com você que não vai ser assim. Os americanos, depois de 2008, muito mais, mas antes disso, eu não tenho dúvida, eles têm valores muito superiores ao nosso, têm moral muito superior. E eles não vão permitir que dois falcatruas brasileiros que pegaram a grana do Brasil, né, inclusive de BNDES, toda essa podridão que você sabe, e vão se instalar na Bolsa de Valores de Nova York, vão vender carne para americanos, diz que 70% dos negócios deles já estão lá, comprando empresas americanas e sendo resguardados como se fosse assim, não, estamos nos Estados Unidos e estamos protegidos. Anote o que eu estou dizendo, daqui a um ano me lembra disso, onde é que esses caras vão parar? Porque, na minha opinião, eles foram para Nova York, foram para os Estados Unidos, pensando como uma criança de 2 anos que não seriam vistos. E eu tenho plena certeza, eles vão pagar mais caro do que estão pensando. Se não fosse assim, Siemens não teria pago caro e, recentemente, a Petrobras está lá com um processo do governo americano contra ela e vai multar ela e vai devolver o dinheiro para os brasileiros. Recentemente, a Embraer também, numa falcatrua, que nem foi falcatrua, foi um escorregadela lá, negocial, acabou fazendo um acordo com o governo americano, se eu não me engano, não tenho números, mas sei lá, é bilhões de reais, dos quais mais de 80% vão vir para o governo brasileiro. Uma multa aplicada lá nos Estados Unidos, não foi uma multa, foi uma negociação para parar a discussão, porque isso só vai denegrindo a imagem da empresa, né, e vai impedindo ela, inclusive, de concorrer nos mercados idôneos e morais, como Europa, Estados Unidos, e ela vai ter que pagar essa grana, mais de 70% da multa é para o Brasil. Então, não temam o governo americano. Temos sim qualquer coisa relacionada, como você e eu, à justiça brasileira, ao Supremo Tribunal, que a gente sabe que foi indicado por esses próprios caras, são eles que botaram esses caras no Supremo lá para votar o sistema deles, é verdade, mas não adianta nós chorar. Nós não temos muito o que fazer a não ser ir para a rua ou votar certo nas outras eleições. Agora, eles vão pagar o preço que eles foram, na minha opinião, para o pior lugar que eles deviam ter ido. Eles deviam ter ido para a Malásia, né? Não sei, em outro país aí. Malásia talvez eles fossem enforcados, né? Os caras traficantes de droga lá são mortos, imagina os caras que fazem essa falcatrua todas aí. Então, eu quero assistir isso. Só digo a você uma coisa, procura cuidar se você, perante teus filhos, perante teu negócio, perante a tua empresa, não está só com as mãos nos olhos, pensando que não estão te enxergando. A vida, ela mostra o contrário. Pense nisso. Deixa teu comentário ou pergunta aqui embaixo e daqui a um ano me cobra o que aconteceu com esses irmãos JBS. Eu tenho plena certeza que lá fora
a justiça funciona. E é nós que vamos colher com isso. Preste atenção. Forte abraço, te vejo logo logo no próximo episódio do Pergunte ao Domi. Até lá!